a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que vai contar com o retorno dos times do Rio Grande do Sul atuando, né? As rodadas que foram adiadas vão ser empurradas mais para o meio do calendário, né? Mas amanhã a gente já tem o Grêmio entrando em campo contra o Bragantino. Grêmio que voltou muito bem agora na Libertadores, ganhando sua partida lá 4-0, se não me engano, mas joga agora com o Bragantino amanhã às 4 da tarde. Grêmio e Bragantino, agora, né, dia 1º de junho, né, nesse sábado, infelizmente no mesmo horário da final da Champions, né, então não vai dar para acompanhar, como não vai dar para acompanhar o Vitória e o Atlético. Eu tinha esquecido de botar aqui na tela, perdão. Vitória e Atlético vão jogar também, né, nesse jogo aí, já amanhã. Assim como Fluminense e Juventude às 6h30 da noite. E o Internacional volta a atuar no Brasileirão. Não voltou bem o Internacional na Sul-Americana, perdeu o seu jogo. Mas vai jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal, tentando se recuperar o time do Inter. Amanhã ainda tem Corinthians e Botafogo às 9 da noite. E no domingo teremos Atlético Mineiro e Bahia às 4 da tarde. Esse é o jogo mais importante, né, da Série A nessa rodada, desse domingo, né, falando nisso. Muito mais importante do que Vasco e Flamengo. Eu quis fazer a piada aí do jogo do Bahia só pra tirar onda do clássico lá no Maracanã, né? Mas teremos Vasco e Flamengo, grande clássico, acontecendo lá no Maracanã, no domingo às 4 da tarde, né? Rivalizando horário com o Bahia, ou seja, sou mais Bahia. E Criciúma e Palmeiras também vão jogar nesse mesmo horário de domingo às 4 da tarde. São Paulo e Cruzeiro jogam no domingo às 6h30 da noite, assim como Fortaleza e Atlético Paranaense. Então, depois de muito tempo, teremos rodada completa do Campeonato Brasileiro, porque os times do Rio Grande do Sul, Grêmio, Juventude e Internacional, voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio e Inter já jogaram ali pelas Copas Internacionais, o Juventude ainda não fez nenhuma partida e vai voltar amanhã. Palpites para esses jogos? O Grêmio contra o Bragantino, cara, é difícil. Eu acho que o Grêmio vai ter muita dificuldade nesse jogo, apesar de ter jogado bem na Libertadores, né? Ganhou como mandante, não é em casa, mas foi como mandante do The Strongest. Mas o The Strongest é um time que como visitante vai muito mal, né? A gente já tem esse histórico do The Strongest. Então, Grêmio e Bragantino, eu acho que por essa dificuldade técnica que os times vão ter nesse retorno, vai ter dificuldade a equipe do Grêmio. Apesar de estar bem, né, na temporada, o time do Grêmio, com apenas 4 jogos, tem 6 pontos ali, né, mas não tá tão mal assim, né, tem times piores com mais jogos, inclusive. Eu acho que o Grêmio vai ter dificuldade aqui. Eu acho que ou empata ou perde esse jogo. Inclusive, eu acho que dá Bragantino, tá? Todo respeito ao time do Grêmio. Acho que isso vai atrapalhar a equipe do Grêmio, esse retorno aí abrupto e tal, né, em todo esse contexto que o Rio Grande do Sul tá colocado, né, velho? Então acho que vai ter dificuldade o time do Grêmio e eu coloco o Bragantino como o favorito nesse jogo. Vitória e Atlético Goianiense. O Vitória jogando em casa, esse jogo é aquele jogo que não pode perder, Vitória. Não pode perder. Tem que ganhar, a obrigação. Você jogando com o time lá que tá com a mesma pontuação que você, dentro de casa, meu irmão, tem que ir lá, tem que ganhar. Não pode deixar o time do Atlético Goianiense pontuar nesse jogo. Tem que ganhar, pra tentar recuperar, não só pontuar, né, ter a primeira vitória no campeonato, mas também pra ganhar confiança e saber que pode jogar, que pode ganhar alguns jogos, né, e ganhar essa confiança pra tentar dar uma arrancada aí na tabela, time do Vitória. Tamo na torcida. Fluminense e Juventude, eu acho que o Fluminense ganha esse jogo, né? De novo, pela dificuldade que os times do Rio Grande do Sul tiveram, o Juventude, apesar de não ter... O Juventude, os jogos estão marcados para o próprio Alfredo Jaconi. Inclusive, o jogo do Internacional, na próxima rodada da Libertadores, eu acho, vai jogar no estádio do Juventude. Então, talvez tenha tido uma diferença em relação à cidade de Porto Alegre. Algumas cidades foram mais afetadas que outras, a gente sabe disso, né? Não sei como está a preparação do Juventude, certo? Eu acho que o Fluminense ganha esse jogo aí. Cuiabá Internacional, pelo time do Cuiabá,
é muito difícil a gente colocar o Cuiabá como favorito em alguma situação. Vem bem na Sul-Americana, o Cuiabá? Vem, mas na final da Copa Verde foi eliminado, né? Inclusive, vamos mostrar aqui algo da Copa Verde, né, que pouca gente acompanha, mas a Copa Verde teve uma final de esculhambação, né? O Cuiabá não conseguiu passar sequer pelo Vila Nova, time da segunda divisão, né? E, cara, se o Cuiabá se atrapalhou com o Vila Nova levou 10 gols no agregado do Paysandu. Paysandu que tá na parte de baixo da Série B, hein? E meteu 10 no agregado no Vila Nova. Meu irmão, isso é algo impressionante, isso é surreal. Você numa final ter um 10-0 no agregado, isso é absurdo, tá ligado? Mas enfim, pela fase e momento do Cuiabá, eu acho que o Internacional é até favorito nesse jogo, mesmo não tendo voltado bem, né? Então, espero que os times do Rio Grande do Sul consigam se recuperar na medida do possível, né? Para poder fazer suas campanhas com o mínimo de prejuízo técnico possível, de acordo com as características de tudo que a gente tá vendo. Mas é muito difícil, né? Mas mesmo assim, nesse jogo, eu vejo o Internacional como favorito. Corinthians e Botafogo. Cara, Corinthians e Botafogo, velho. O Botafogo tem um time que às vezes vai e às vezes não vai, né? É aquele time que não dá pra confiar muito. Empate nesse jogo, certo? Corinthians também não tô confiando muito, não. Mas na Neoquímica pode ser que consiga, né, um resultado, mas esse jogo aí, cara, eu acho que dá um empate, tá? Porque o Botafogo de vez em quando faz uma boa partida, de vez em quando faz ruim, então não tem nem como a gente prever muita coisa. Atlético Mineiro e Bahia. Jogo muito difícil para o Bahia, mas apesar disso, eu vou sustentar aquilo que eu falava. Olha o Bahia onde tá. Segundo colocado. O Atlético Mineiro, sétimo colocado. Tem um jogo a menos, mas só chega a 12 pontos, né? Se ganhasse esse jogo atrasado. Então, eu vou sustentar o meu ponto que eu venho falando aqui hoje, que o Bahia é um time que ele é muito qualificado e ele tem qualidade no time para bater de frente contra qualquer equipe do Brasil, certo? O time do Bahia vai levar muita dificuldade, eu acho, para a equipe do Atlético Mineiro, apesar do Bahia ter sido eliminado na Copa do Nordeste agora, né, pelo CRB, nos pênaltis, mas foi eliminado, não conseguiu vencer, mas foi um time que pressionou, tentou, né, e perdeu várias oportunidades de gol ali. Então, nesse jogo, apesar de ser um adversário muito forte que é o Atlético Mineiro, eu creio que o Bahia vai levar muita dificuldade lá, e eu arrisco até dizer que o Bahia conquista um empate nesse jogo. Fora de casa, na Arena MRV, é um bom resultado, não é não? Bom resultado, pô. Faz o dever de casa, fora de casa pega um empatezinho, tá bom demais, né? Então, aqui eu creio que dá um empate. Tô torcendo pelo Bahia, mas acho que dá um empate. Vasco e Flamengo, acho que o Flamengo é favorito nesse jogo. O Vasco, apesar de vez em quando dar uns momentos de brilho ali, não é esse time todo, também a equipe do Vasco. Então acho que dá Flamengo. Criciúma e Palmeiras. O Criciúma tá levando dificuldade pra muita gente, né? O Criciúma não perdeu ainda no campeonato. Só tem 3 jogos, mas não perdeu, pelo menos. O Atlético Mineiro tá invicto, né? E o Criciúma e o Fortaleza estão invictos ainda. São os 3 únicos invictos do campeonato. Então não dá pra gente descartar a possibilidade do Criciúma levar dificuldade nesse jogo. Dito tudo isso, o Palmeiras é favorito. Eu acho que o Criciúma até consegue, nesses jogos aí, contra os favoritos, levar esse favoritismo contra os seus adversários. Usar esse favoritismo como dos outros como arma. Porque aí os outros entram em campo com a necessidade de ganhar. Aí ele vai picotando o jogo, segurando o jogo. Não vi nenhuma partida do Criciúma até hoje, tá? Então me perdoe, mas o que me parece é isso também. Ele usa o favoritismo dos adversários como arma. Se protege, né, se defende. Mentira, eu vi Criciúma e Vasco. Vi Criciúma e Vasco. Não, Vasco e Criciúma, na verdade. Ali foi um espanco do Criciúma, né? Mas usou exatamente isso. O Vasco em casa precisando ganhar, querendo ir pra cima, matar o Criciúma aqui, ó. Opa! Gol, tá ligado? Então, eu acho que o Criciúma pode levar perigo para o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras sendo favorito nesse jogo, certo? Então é interessante de acompanhar essa partida aí pra ver o comportamento do Criciúma em campo. São Paulo e Cruzeiro, aqui da São Paulo. Meu palpite é o São Paulo, né? Jogando no Morumbis.
Eu acho que o São Paulo é favorito nesse jogo, apesar do Cruzeiro também não vir mal na temporada. O São Paulo eu acho que é favorito nessa partida. E o Fortaleza contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que na Sul-Americana vacilou em casa e em fora tá 100%, né? O Atlético tinha 4 vitórias em 4 jogos na Sul-Americana. 3 jogos fora e 1 em casa. Os 2 últimos jogos eram em casa para garantir o primeiro lugar do grupo. Perdeu os 2 e perdeu a liderança do grupo também. Em casa, né? Mas, nesse jogo eu coloco o Fortaleza. Favorito. Mesmo assim, né? O Atlético no Brasileirão em casa tá muito mal. Em casa tá muito bem e fora tá muito mal, né? Então esses são meus palpites aí pra Série A do Campeonato Brasileiro.